Meus irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Paulo, da Igreja Assembleia de Deus Celebrar, em Somerville, na região de Boston. E quero te convidar a estar conosco nesses minutos, os quais vamos aprender através da escola dominical. A lição de hoje é a lição número 11, que tem como título os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Eu quero te pedir desculpa que você vai estar ouvindo um ruído no fundo desse vídeo, que eu tenho alguém em casa trabalhando e este ruído, infelizmente, ele vai nos atrapalhar um pouco, né? Mas a lição está no capítulo 4, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 4, e na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao 12. E vamos à leitura de agora. Capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1. Versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar com dignidade diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo as forças da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Então a lição, como eu já disse, tem por título os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Então vamos lá, vamos começar a nossa lição de hoje e vamos recordar aquilo que Paulo traz para nós. Vamos ver aquilo que Paulo traz para nós nessa lição de hoje. Depois de ter feito, não só Paulo, mas como o Espírito Santo também, né? Depois de ter feito a oração intercessória pelos destinatários da carta, o apóstolo adentra no que denomina-se a prática da epístola, a parte prática da epístola. Paulo, em suas epístolas, ele não só apresentava um caráter doutrinário, mas também apresentava a parte prática, aplicando o conhecimento doutrinário ministrado e mostrava como deveriam os salvos viver nessa peregrinação terrena. O apóstolo mostra-nos, portanto, que o objetivo do conhecimento doutrinário é precisamente de nos trazer uma vida a caminho da perfeição, ou seja, uma vida de cada vez mais conforme a vontade de Deus, que é apresentada na doutrina e no ensino da palavra de Deus. Não se tem o estudo doutrinário apenas para que se possam guardar no intelecto informações decorrentes da revelação do Espírito Santo. E sim, antes, por meio dessas informações, que se pretende é que moldemos a nossa vida, a nossa maneira de viver, a vontade do Senhor Jesus, de modo que não mais vivamos, mas Cristo viva em nós. Por isso mesmo, um objetivo. Paulo, depois de interceder pelos destinatários da carta, aconselha-os a andar como é digno da vocação com que fostes chamados. Sendo agora novos homens, temos de andar como é digno da vocação que fomos chamados. Fomos chamados para praticar boas obras, chamados para glorificar a Deus através dessas boas obras. Assim, não há como admitir, portanto,
que alguém que se diga salvo esteja a praticar ações que revelam apenas que continua a andar nos desejos da carne e que esteja a fazer a vontade da carne e dos pensamentos, como ocorre com aqueles que não alcançaram a salvação. É triste dizer, mas é a verdade que há muitos hoje em dia que se dizem cristãos, que afirmam ter crido em Jesus Cristo, mas cujo comportamento é idêntico aos que dizem não professar a fé cristã. São pessoas que não têm qualquer mudança de vida, pelo contrário, apenas acrescentam-se ao seu dia a dia a frequência a uma igreja. Muda a sua maneira de viver, arranja um tempo no seu dia a dia, no seu dia a dia não, e 1 ou 2 dias na semana, para poder ir à igreja, poder frequentar a igreja, frequentar o ambiente de uma igreja. Ou procuram a mudar a vida a rótulos que revelam a sua nova religiosidade. Mas o seu coração e a sua mente continuam a mesma coisa. São simplesmente rótulos. E nesse aspecto muito conhecido o uso da palavra gospel, que é a preferida para dar uma roupagem supostamente cristãs, a prática que nada tem de santas. Eu quero dar um exemplo um pouco chulo nessa situação. É como você comprar um carro com motor batido, com a caixa de marcha fundida, e você mandar reformar ele, dar uma pintura, lanternar ele todo, dar uma pintura linda. Você olha de fora assim, um carro lindo. Você entra dentro dele, o carro não anda, porque ele não tem motor e nem caixa de marcha. Ele tem rodas, ele tem beleza, mas não fazem nada. Assim é o rótulo gospel que estamos colocando nas vidas das pessoas. É muito triste que temos tantas distorções no meio evangélico. Ultimamente, as condutas evidentemente contrárias à fé cristã são apresentadas como inofensíveis, toleradas, admissíveis, o que não, entretanto, não corresponde à realidade. Isso não faz mal algum. E se você que é tapado, fechado, isso é uma coisa simples. Isso não é nada. É comum. Todos estão fazendo. Mas nós não somos todos. Nós somos da família de Deus. Nós precisamos andar como é digno da vocação que fomos chamados. E o mesmo Paulo, já na sua primeira carta, escreveu a Epístola aos Colossenses e foi incisivo. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Nós somos partes da família de Deus. Isso não é nada, isso é comum. É parte da família de Deus? Nós somos chamados, somos partes da família de Deus, somos concidadãos dos santos. E nesta condição temos de andar como dignos da chamada divina salvação, que exigem de nós mudanças de mentalidade, mudanças de atitude, pois somente somos inseridos no corpo de Cristo se nos arrependermos. Isso é, se mudarmos a nossa mentalidade, se crermos no Evangelho, se seguirmos o Evangelho. E para andar digno da vocação com que fomos chamados por Cristo para essa nova vida, faz-se mister que andemos com humildade, mansidão e longanimidade. Essas palavras de Paulo ressoam o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mandou que os seus discípulos aprendessem dele a ser manso, a ser humilde de coração, para encontrar descansos para as vossas almas.
Desde pronto percebemos que o andar digno da vocação exige uma convivência com Cristo, para depois de nos pormos sob o domínio dele, ser inserido no corpo dele, o qual ele é a cabeça. O que o Senhor Jesus domina é tomar o seu jugo, mas é preciso aprender dele para sermos humildes de coração. Este aprendizado exige convivência. Torna-se preciso que ouçamos a Cristo, que tenhamos experiência com Cristo, a fim de que cada dia venhamos ficar mais parecido com Ele, assim como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos sido imitadores de Cristo. Nós temos sido ao menos imitadores de Paulo. Nós não iremos conhecer a Cristo se não tivermos relacionamento com Ele, se não tivermos intimidade com Ele. E a única maneira de ter intimidade e relacionamento com Cristo é através da leitura da palavra e da oração. Então o Senhor Jesus mandou que sejamos mansos e humildes. E o apóstolo Paulo acrescentou longânimo. O apóstolo Paulo, ele diz que devemos ser humildes, manso e longânimo. Mas eu quero trazer um pouco diferente. Eu quero trazer o que Jesus mandou ser. Jesus mandou ser manso, humilde. E eu quero começar como o mestre começou. Então vamos começar falando de mansidão. O que é ser manso? O que é a mansidão? Mansidão é a qualidade ou condição do que é manso. Brandura de gênio ou de índole. Brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade. Manso é aquele que acostuma ao poder de um dono, de acordo com o dicionário Oasis. Você não pode ser classificado como manso se você não possui brandura de gênio ou de índole. Se você não possui a brandura na maneira de expressar, doçura, meiguice, suavidade, e se acostumar e aceitar o poder de um dono. Ao contrário, se você fizer o contrário, for desobediente, você é como o pecador. Porque o pecador é o filho da desobediência, de acordo com Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 2, e por natureza passou a ser filho da ira, versículo 3. Mansidão. Mansidão é adquirida com o tempo. Eu não posso esperar que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você se torne manso de um dia por outro. Porque a mansidão é adquirida com o tempo, com o desenvolvimento de uma vida espiritual através do aprendizado. Através do aprendizado com os seus ensinadores, através do aprendizado da convivência com Cristo, através do aprendizado na leitura da palavra de Deus. Pedir a Deus em oração para ser manso. Pedir a Deus em oração para ser humilde. Pedir a Deus em oração para ser longânimo. Então a mansidão é a brandura de gênio ou de índole. É não ter a dura cerviz, é não resistir à vontade de Deus. Brandura de expressar para o próximo, a resposta branda desvia o furor, de acordo com Provérbios capítulo 15.
Nunca devemos responder a alguém no momento da ira, no momento do furor. Mesmo com os seus filhos, mesmo com os nossos filhos, com a nossa esposa, devemos parar, esperar até passar aquele momento que nos chateou, que nos deixou irado, que nos deixou chateado, para não pecarmos. Espere o momento certo para dar a resposta. E isto vai abrandar o seu furor. Vai abrandar o nosso furor. Aí nós podemos começar a moldar a nossa mansidão. É ouvir e esperar. E pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo a melhor maneira de responder aquilo. Nem tudo você tem que dar uma resposta de imediato. Nem tudo nós temos que dar uma resposta de imediato. Nós podemos parar, conversar com o Espírito Santo, conversar com Deus e saber qual é a melhor resposta. Mansidão é a meiguice, são palavras gentis, gestos afetuosos. Quando você deixa para responder depois, você pode ter palavras gentis, gestos afetuosos. Aí as pessoas vão ver que nós realmente somos diferentes. Que nós realmente parecemos com o nosso Mestre. Você vai encontrar muitas passagens na Bíblia que faziam as perguntas a Jesus e ele ficava parado por alguns minutos, a Bíblia não diz quanto tempo, a olhar, a escrever no chão e a dar a resposta. Mas além da mansidão também temos a humildade. Jesus diz que devemos aprender com ele a ser manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Nós devemos aprender com quem? Com Jesus. Nós devemos aprender com o nosso Mestre. Humildade, o que é a humildade? Humildade é a total ausência de arrogância, de vaidade, de autoexaltação. Os membros da comunidade cristã, os membros da igreja podem manter a unidade e a harmonia, devem manter a unidade e a harmonia. Com todos, não só com os membros. Com a humildade entendemos a nossa insignificância e, portanto, negamos querer decidir o rumo de nossas vidas. Nós precisamos ser humildes e entender que não sabemos tudo, ou melhor, não sabemos nada. Que devemos buscar as pessoas preparadas nas áreas específicas para nos ajudar quando necessitamos. Se você quer comprar uma casa, procure uma pessoa que entenda de casa, para te orientar, para te explicar como é. Você aí depois, como é a casa, como a casa deve estar. Aí depois você não tem o dinheiro todo, você precisa de um financiamento. Procura uma pessoa que trabalha com financiamento, um amigo que vai te explicar como funciona, quanto tempo e quanto você pode tirar do seu salário para poder usar naquelas despesas. Muitas vezes nós ficamos em dificuldades financeiras porque gastamos mais do que deveríamos. Se ganhamos 100, gastamos 80, fazemos um compromisso de 80, só sobra 20. Talvez deveríamos fazer um compromisso de 20 para sobrar 80. Mas por que nós fazemos isso? Nós não conhecemos da área e não procuramos pessoas que conhecem da área para nos orientar. E depois queremos colocar culpa em Deus. Humildade é reconhecer que você não sabe, que você é insignificante em várias situações. A humildade é a virtude que consiste em conhecer nossas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com a nossa consciência. A humildade, portanto, o humilde, portanto, é aquele que sabe que é inferior e que precisa de alguém que lhe é superior. Que sabe exatamente qual é a condição humana e que, portanto, não se atrega a se achar superior a alguém.
O humilde reconhece a sua pequenez. Sabe que se não mantiver em Jesus, estará irremediavelmente perdido. Não é por outro motivo que o proverbista vincula temor ao Senhor à humildade e diz que ela é que precede a honra. A humildade precede a honra. Vamos para o nosso último tópico, longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Longanimidade é paciência, é capacidade de suportar, constância, submissão, servilismo, ser servo, faculdade de resistir, a virtude que consiste em suportar os dissabores da infelicidade, a resignação, capacidade de persistir uma atividade difícil, suportando incômodos e dificuldade, constância, calma para esperar o que tarda. Isto é paciência, longanimidade e paciência é a mesma coisa. Traz a ideia de sofrimento, de ter paciência, de ser capaz de suportar o sofrimento, de resistir diante do sofrimento. É a própria ação de sofrer. Quem não sofre não tem paciência, de acordo com Romanos 5:3. A paciência é uma qualidade que decorre do desenvolvimento espiritual do cristão. Esse andar digno de vocação divina não se dá apenas em mansidão e humildade, mas também se dá com a longanimidade, que alguns também, como dissemos, traduz por paciência. Quando andamos com mansidão e humildade, com longanimidade, isso faz que nos suportemos uns aos outros. A Bíblia nos manda suportar uns aos outros, mas para isso nós precisamos ser mansos, ser humilde e longânimo. Não é fácil suportar um ao outro. Não é fácil suportar quem não compactua das suas ideias. Quem não compactua com a sua maneira de viver e de agir. Quem é contrário a você, não é fácil suportar. Mas a Bíblia diz que quando ganhamos, quando adquirimos mansidão, humildade e longanimidade, nós suportamos uns aos outros. Nem poderia ser diferente. Se somos mansos, somos inclinados. Se somos humildes, reconhecemos nossa pequenez. E se somos longânimos, aprendemos a suportar o sofrimento. Então, a consequência deste suportar uns aos outros em longanimidade é a unidade do corpo de Cristo. É ser imitador de Cristo. É ser como Cristo. Todos nós temos os mesmos sentimentos. Se todos nós temos os mesmos sentimentos, suportando-se mutuamente em amor, mantemos o corpo de Cristo unido, sob o comando da cabeça que é o próprio Cristo. E por conta disso, guardamos a unidade do Espírito e o vínculo da paz. A paz com Deus se torna a paz de Deus na nossa vida. A paz com Deus se torna a paz de Deus em nossas vidas. A integridade e completude que alcançamos em Deus quando somos salvos expande para os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Nós também passamos a ter paz com os nossos irmãos. E a paz dos nossos irmãos se torna a nossa paz. Em último lugar, consequências do andar digno da vocação divina. A unidade da igreja. A unidade é um só Espírito, uma só esperança da nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que Deus te abençoe e que essa lição possa servir de auxílio no seu caminhar
nos seus dias de peregrinação aqui na Terra. E eu te pergunto nesses últimos minutos, se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a colocar a sua mão direita no seu coração, levantar a sua mão esquerda e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador e te prometo ser fiel todos os dias da minha vida, na certeza que um dia estarei contigo e morarei contigo nas mansões celestiais. Se você aceitou, fez essa oração, você se considere nascido de novo e procura uma igreja mais próxima de você, uma igreja que tenha a Bíblia como regra de fé, como doutrina de vida. Se você mora na região de Somerville, na região de Boston, eu te convido a nos visitar no 23 da Kent Street, em Somerville.